Meus irmãos, minhas irmãs, domingo passado nós finalizamos o capítulo 1 de 1 João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de 1 João. Quero pedir que você abra a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, não é o Evangelho de João. O Evangelho de João está ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. É lá no final do Novo Testamento. Você que está com a Bíblia física, você que está com o aplicativo, é mais fácil de encontrar. João, 1 João, capítulo 2, nós leremos hoje do versículo 1 ao versículo 5. 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Quem é que gostava de desenhar quando criança e pintar com lápis de cor? Levanta a mão. Ok. Quem gostava de pintar com giz de cera? Levanta a mão. Então, tem gente que preferia giz de cera e tem gente que preferia lápis de cor. Eu preferia lápis de cor. Mas tinha um pequeno problema com algumas cores dos lápis de cor. Quando a ponta quebrava, aí não funcionava mais o lápis. E aí o que faz quando quebra a ponta do lápis? Joga fora, certo? Aponta de novo, isso. Porque quando alguma coisa não dá certo, a gente precisa fazer alguma coisa para voltar a dar certo. Então a gente aponta. E é um pouco sobre isso que João está querendo falar com os cristãos que estavam sofrendo a perseguição na sua época, ao incentivá-los a viver de maneira adequada. Vocês lembram que temos conversado já há alguns anos que o nosso mundo tinha tudo para ser um lugar fantástico, mas ele está estragado por causa da queda, por causa do pecado. Nossas relações não são mais as mesmas com Deus, com a gente mesmo e uns com os outros e com a criação. Nossas relações são confusas, nossas relações são escondidas, nossas relações não são transparentes. E João está exatamente pensando nisso, como se cada cristão fosse um lápis de cor, cuja ponta esteja quebrada. João está tentando dizer assim: não importa se no meio do desenho da sua vida o lápis quebrou, vamos repensar, vamos olhar de uma outra forma, porque é possível recomeçar. E o capítulo 2 fala exatamente disso, porque tudo aquilo que ele escreveu no capítulo 1 era uma palavra de incentivo, era uma palavra de ânimo para dizer: olha, Deus está com a gente, vai dar tudo certo, o bom Deus vai estar nos dirigindo, o bom Deus vai estar nos guiando. Por isso que ele fala tanto sobre o fato de Deus ser luz. Quem caminha com Deus não esconde as coisas. Apenas quem está nas trevas ou quem está se escondendo de Deus, assim como Adão e Eva se esconderam de Deus, é que acaba caminhando por esse caminho perigoso. Mas nós, que somos de Deus, nós que somos da luz, se pecarmos, podemos confessar os nossos pecados e não apenas ser perdoados, mas ser curados. Não despreze os pequenos começos. E o capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos voltar a ele. E ele começa dizendo assim: meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos Parácletos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos ter uma palavra de oração? Eu quero pedir que a Dórica fique em pé e ore pedindo a iluminação do Espírito, Dórica, sobre as nossas vidas, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que tem nos dado. Ó Deus, te agradecemos por mais oportunidade de estar aqui, ó Pai. Agora, Deus, eu pedi que o teu
Santo Espírito habita no coração de cada um. Também que se alguém está falando do servo que vai trazer a mensagem, que ele não fala dele, mas fala pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor vem estar abençoando cada irmão que está aqui, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Dorca. Nós cantamos essa última música e ela faz uma declaração poderosa. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Será que a gente consegue cantar a capela, essa parte? Vamos cantar? Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. E que essa seja a oração e o desejo do nosso coração. Que a cada dia mais a gente queira viver para a glória de Deus. João era um discípulo de Cristo. E vocês já perceberam isso, a gente conversou alguns anos atrás sobre isso. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Desses 12, 4 andavam sempre com ele. Quais eram os 4 que sempre andavam com ele? Pedro, Tiago, João e o barquinho. Ezequiel lembrou. Aonde Jesus estava, esses 4 estavam com ele. Mas apenas um dos 12, apenas um dos 4, era chamado de o discípulo amado. Quem? João. E percebam, não é que Jesus fazia diferença dos outros 11 para João. A diferença é a maneira como João se relacionava com Jesus. Quando Jesus diz que algum deles haveria de traí-los, João se aproxima de uma maneira muito carinhosa de Jesus. João estava ao lado de Maria quando Jesus estava na cruz. João era muito próximo, ele era muito amoroso. Tanto que muito do que ele falava, essencialmente, refletia isso sobre o amor. João 3,16. É talvez um dos textos mais conhecidos e fala dessa preciosa verdade. Deus amou tanto o mundo, Deus amou de uma maneira tão intensa o cosmos, a criação, o universo, os multiversos, que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas viva para sempre. Perceba, Deus amou tanto o mundo que não impede que o mundo sofra. Deus amou tanto o mundo que deseja viver eternamente com o objeto do amor dele. E João parece que foi um dos discípulos que melhor entendeu a questão do amor. E a maneira como ele se dirige a esses cristãos é uma maneira igualmente carinhosa. Alguém pode ler o versículo 1, por gentileza, em voz bem alta, por favor? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Perceba a maneira carinhosa que João começa. Meus filhinhos. João não está chamando essas pessoas de irmãos, de irmãs, de colegas. Ele está dizendo que tem uma relação familiar com essas pessoas que estão ouvindo a sua carta, que estão lendo a sua carta. E ele tem uma relação de proximidade. Filhinhos, meus filhinhos. Eu estou escrevendo até aqui, ou seja, o capítulo 1 inteiro, ele escreveu para que esses filhinhos não pecassem. E se você prestou atenção no capítulo 1, de maneira nenhuma, João desafia os cristãos daquela época a não pecarem porque o inferno é ruim. O convite de João para que os irmãos não pecassem é porque Deus é bom. E há uma diferença enorme entre eu não pecar porque Deus é bom e eu não pecar porque o inferno é ruim. Porque se eu não peco porque o inferno é ruim, é porque eu estou me esforçando, então eu me torno amargurado.
Em algum momento da minha vida, eu vou jogar tudo para o alto, porque eu vou questionar se vale a pena mesmo viver uma vida santa, se vale mesmo a pena viver uma vida reta. Porque parece que quanto mais a gente se esforça, menos as coisas dão certo, e aí a gente começa em momentos de crise a questionar a nossa fé, porque a gente foi ensinado de maneira equivocada e diabólica a não pecar porque o inferno é ruim, por medo da punição. Mas João faz um convite precioso. A todo momento ele está falando: Deus é luz. Percebam que em Deus não há o que a gente esconder. E por isso mesmo, a gente deve viver uma vida transparente diante dele. Mas saibam disso, a gente vai pecar. João está sendo transparente. Mas se a gente pecar, no capítulo 1, a gente pode confessar o nosso pecado a ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aqui ele continua: meus filhinhos, eu escrevi essas coisas, que Deus é luz, que a gente peca, mas o convite de Deus para nós é não pecarmos. Eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, e aqui ele usa uma expressão muito preciosa que não foi traduzido de acordo com aquilo que João colocou no texto. Quantos aqui tem na sua tradução a expressão: se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai? Levante a mão, por favor. Quem está na sua Bíblia está assim? Advogado? Alguém está diferente na sua Bíblia? Advogado? Intercessor. Intercessor, olha que interessante. E agora, é advogado e intercessor, porque são duas figuras muito diferentes. Nenhuma nem outra. Em primeiro lugar, a ideia de advogado não existia nessa época como nós temos hoje. A Virgínia é uma brilhante advogada. Mas não é sobre o trabalho da Virgínia que João estava falando, porque não existia esse trabalho de advogado naquela época. Intercessor, a gente fica um pouco assim, parece que alguém que vai pedir para outra pessoa algo acerca de outra pessoa. Mas também não é sobre isso que João está falando, inspirado pelo Espírito. A palavra que João usa é uma palavra grega chamada parácletos. Parácletos. Kletos vem do verbo kaleo, que é o mesmo verbo utilizado na palavra igreja, que significa aquele que é chamado. Então é chamar. Paráclitos tem a ver com chamar. Agora, pará tem a ver mais ou menos com isso. Aqui é a Fausta Duarte de Araújo, é a rua da igreja. Alguém sabe o nome da rua de trás? Ou dali? Eu não sei, alguém sabe? Santos Cardoso? Leonor Duarte. Essas ruas que estão aqui atrás e ali do outro lado, quando a gente fala desse tipo de rua, ela é transversal, ela é diagonal, ela é o quê? Paralela. Filho, vem aqui comigo um pouquinho, por favor. Paralelo significa isso. Paráclito significa isso. Filho, vem aqui. Do meu lado. Então eu chamei o Caio para estar do meu lado. E agora eu disse para ele, eu dei alguns comandos para ele. E ele está fazendo o quê? Imitando. Obrigado, filhão. Paráclito significa isso. Alguém que chama o outro para estar ao lado dele. A relação aqui não é que Jesus vai nos defender de Deus. A questão aqui é que diante de Deus, Jesus vai nos colocar numa outra posição. O Caio, meu filho, estava ali sentado no fundo do templo. Eu chamei ele para vir à frente. É isso. Se alguém pecar, a nossa relação com Jesus é outra, como filhinhos. A nossa relação não é como alguém que será punido. De novo, o convite: sejam santos, não porque o inferno é ruim. Sejam santos porque Deus é bom. Paráclito significa isso. Chamar alguém para estar ao meu lado, para que então eu ajude essa pessoa. E é disso que João está falando. O Paráclito junto ao Pai é Jesus Cristo justo, é aquele que não tem pecado nenhum nele. Então a única forma de eu conseguir viver uma vida santa não é eu tentar ser a melhor versão de mim mesmo.
Não é eu me esforçar para não mentir, não é eu me esforçar para não fazer dívidas, não é eu me esforçar para não me entregar a vícios. O desafio para quem quer viver uma vida santa é viver ao lado de Cristo. E é disso que vai falar esses versículos. Se alguém pecar, junto ao Pai nós temos um Paráclito, Jesus. E percebam o versículo 2. Ele vai nos conduzir nessa compreensão. Quem pode ler para a gente? Versículo 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Muito obrigado, Ângela. As Bíblias de traduções mais antigas usam essa expressão propiciação. E essa é uma palavra que não significa nada para a gente hoje, porque a gente não tem ideia do significado dela. O que é propiciação? Propiciação, a associação mais rápida que eu consigo fazer é propiciar. E o que é propiciar? Difícil, né? Dar oportunidade. Propiciar, dar oportunidade. Então, o que seria essa oportunidade que Jesus está nos dando? Porque percebam o que João está dizendo. Ele, Jesus, é aquele que dá oportunidade pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Todos nós nascemos e sabemos que somos pecadores. Uma criança pequena, você conhece aquele ditado? Se uma criança pequena está em silêncio, o que está acontecendo? Arte, alguma coisa errada. E quando você vai abordar essa criança, você chega de maneira silenciosa e apenas diz o nome da criança, o que a criança faz? Ela se assusta, porque ela sabe que estava fazendo algo errado. O ser humano já nasce com essa consciência de que é pecador. E todas as religiões do mundo ensinam isso. Todos nós merecemos punição. Seja uma punição para esta vida, seja uma punição para outra vida, todas as religiões ensinam isso. Agora olha e preste atenção de novo no que João está escrevendo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Jesus não morreu apenas pelos filhinhos. Jesus não morreu apenas pela igreja. O alcance, a capacidade do sacrifício de Cristo na cruz é de alcançar a toda a humanidade, em todo o tempo, em toda a época. Aqueles que já haviam morrido nesse momento e aqueles que ainda haveriam de nascer. Não só pelos nossos próprios. É assim. A Bíblia nos ensina, Paulo ensina em suas cartas, que Jesus vem nos livrar da ira de Deus. Jesus não vem nos livrar do inferno. Jesus vem nos livrar da ira vindoura. Então, quando diz que Jesus é a propiciação, imaginem aqui que agora várias nuvens cinzas começam a se aglomerar, e a gente começa a ouvir rajadas, trovões, trovoadas, e nós percebemos que haverá uma tempestade muito grande. E esses relâmpagos começam a cair aqui por perto, então esses trovões começam a nos assustar. Se nós sairmos daqui e formos para a rua, o que pode acontecer conosco? Um desses relâmpagos nos pegar. Mas aqui dentro não nos pega, por quê? Há alguma coisa em cima aqui do teto. O que tem em cima de cada edificação que impede que os relâmpagos cheguem até o chão? Para-raio. Então olha lá, vamos ler de novo o texto, agora com esse entendimento. Jesus é o para-raio pelos nossos pecados. A ira de Deus, que estava destinada a toda a humanidade, a todos os pecadores, essa ira foi desviada em Jesus. Ela agora não cabe mais a nós. Lembrem, João está escrevendo para pessoas convertidas. João está dizendo que na cruz, o sacrifício de Jesus é eficaz para abençoar a todas as pessoas, e ele é eficiente para aqueles que estão em Cristo.
não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E aí ele começa então a propor isso, daqui para o final. Como a gente sabe quem está debaixo do para-raio de Jesus? Quem teve a ira de Deus desviada de si? É como se ele estivesse respondendo a seguinte pergunta: dentro da nossa comunidade de fé, filhinhos, quem efetivamente é filhinho e quem ainda não é? E aí o versículo 3 começa a responder e ele vai decupar um pouco mais. Quem pode ler o versículo 3 para a gente? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se obedecemos aos seus mandamentos. Minha tradução diz se guardamos os seus mandamentos, porque o verbo grego tem a ver exatamente com isso. Guardar e pôr em prática. Tiago fala disso, o irmão de Jesus na sua carta diz isso. Aquele que ouve as palavras de Deus e não as coloca em prática, engana-se a si mesmo. Gente, vamos ser sinceros, os piores inimigos do cristianismo não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Isso é histórico. Os maiores perigos para o cristianismo nunca foram os inimigos do evangelho. Os piores inimigos do evangelho são aqueles que se dizem ser uma coisa que na verdade nunca foram. Nisto sabemos que conhecemos a Jesus, quando temos os mandamentos dele em nosso coração e colocamos ele em prática. E o versículo 4, ele sinaliza agora aqueles que pecam. Quem pode ler para a gente o versículo 4? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João está se remetendo novamente às palavras dele no capítulo 1. Se alguém diz que não tem pecado nenhum, engana-se a si mesmo e coloca a Deus no papel de mentiroso. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda, ou seja, não põe em prática os seus mandamentos, ele é mentiroso. E talvez a pior mentira não é a mentira que a gente conta para os outros. Porque vamos falar a verdade? Já que a gente está falando de mentira, vamos falar a verdade? Mentir para os outros é fácil. O difícil é a gente mentir para a gente mesmo. Para a gente chegar ao ponto da gente mentir para a gente mesmo, significa que a gente chegou naquele nível que a palavra de Deus diz da mente cauterizada. Como João disse no capítulo 1, ou a gente trata pecado pelo nome que é dele, pecado. A gente tem que parar de dar nomes bonitos para pecados. Ou a gente se engana. E ele continua dizendo isso. Aquele que diz que conhece a Deus, mas na prática não evidencia uma vida guiada por Deus, é mentiroso. E a verdade não está nele. Quando João diz a verdade não está nele, não é uma verdade intelectual, não é uma verdade racional. É aquilo que João escreveu no seu Evangelho. Uma das afirmações de Cristo, uma das 7 afirmações de Cristo no Evangelho de João. Jesus diz, eu sou o quê? A verdade. Porque quem está em Cristo não consegue viver em mentira. Versículo 5. Percebam que todo o desafio aqui de João é este: conduzir aqueles que vivem em Deus, mas ainda assim pecam, e aqueles que vivem pecando e não estão em Deus. E o versículo 5 ele vai direcionando agora: como saber se eu estou em Deus? Versículo 5 e versículo 6, quem pode ler para a gente, por favor? Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu.
Quem diz que vive com Jesus, repete o versículo 6, por favor, Vitória. Como é que está na tua tradução? Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Na minha tradução, deve também andar assim como ele andou. Parácletos, chamar para estar ao lado, para fazer o que Jesus faz. Gente, este é o grande desafio para mim, acima de tudo para mim, porque eu tenho consciência dos meus pecados, daquilo que teima em me dominar. Compartilhei com vocês alguns dos meus pecados no domingo passado. A minha ira, a minha insatisfação, a minha amargura. Compartilhei com vocês. Eu tenho consciência de que eu sou pecador. E o meu desafio é estar em Cristo. Quem guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E percebam essa expressão que João utiliza no versículo 5. Nele, ou seja, em Deus, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Deus tem aperfeiçoado o amor na sua vida. Isso me lembra um pouco uma palavra de Paulo em Romanos, quando ele diz que Deus se utiliza de todas as coisas para fazer o bem. E fazer o bem para mim e para você não é livrar a gente de problemas. E tudo que a gente mais quer nessa nossa relação com Deus é que Deus seja um gênio da lâmpada, com um pozinho mágico de pirlim-pim-pim, que resolva os nossos problemas de maneira milagrosa. Enquanto a proposta de Deus é outra, para mim e para você. Deus não vai nos livrar muitas vezes das lutas. Deus não vai impedir que a gente sofra. Deus não vai muitas vezes permitir que a gente se safe. Mas o que Deus vai fazer é que, se você está em Deus, todas as circunstâncias serão usadas por Ele para aperfeiçoar o amor de Deus na sua vida. Quanto mais provação você passa, mais forte você fica. O povo, quando estava fugindo do Egito, ia para a Terra Prometida, Deus fez um milagre maravilhoso, e mesmo o povo tendo experimentado um milagre maravilhoso, o exército do faraó tendo sido submergido, quanto tempo o povo ficou no deserto antes de chegar na terra? 40 anos. Uma travessia que se faria em quanto tempo? 40 dias. E qual foi o problema? O problema não era o caminho. No meio do caminho havia dificuldades. Por que é que o povo que poderia caminhar durante 40 dias ficou 40 anos? Ficou dando voltas ali na região de Cádiz Barneia. E o que fez esse povo ficar dando voltas? Vocês lembram? Oi? Pode falar, João. Murmuração. Eles não estavam em Deus. Todos os nossos pecados, todos os pecados que cometemos, eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque isso pode revolucionar a sua vida com Deus. Imagine uma árvore aqui agora na frente comigo. Uma árvore frondosa com muitos frutos. Só que os frutos dessa árvore, quem come esse fruto morre. Pensa nisso. Então, para a gente acabar com essa árvore, basta a gente colher os frutos. Daí os frutos não matam mais, certo? Não? Então, se a gente podar essa árvore, vamos tirar todos os galhos dela, aí resolve o problema? Também não. Então a gente corta, deixa o toco ali, mas corta, resolveu o problema. E é aí que a gente cai como evangélicos. A gente dá muita atenção aos pecados e não trata o pecado. O pecado gera os pecados. A gente exige das pessoas que elas sejam moralmente corretas,
sem se perceber que o grande problema não é a imoralidade delas. O grande problema é o pecado. E eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Todos os nossos pecados, eles decorrem de frustração. Quando nós estamos frustrados porque as coisas não acontecem de acordo com o nosso parâmetro, nós ficamos amargurados. Quando as nossas expectativas não são atendidas, nós ficamos indignados. E nós achamos que o problema é a amargura e a frustração. Não. Eles são talvez a primeira evidência desse pecado. E qual é o pecado? Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para não sofrer. Eu nasci para ser Deus. Olhe para o seu coração nesse momento. Nos últimos dias, nessas semanas, quais foram as expectativas que você teve que foram frustradas? O que tem deixado o seu coração amargurado? Que decisões você tem tomado em função disso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez a gente não esteja dando o nome correto ao grande pecado do nosso coração. Deus, eu quero ser Deus. Eu quero ter o direito de ser feliz. Eu quero ter o direito de que as coisas aconteçam como eu determine ou como eu planeje. Eu quero ter o controle da minha vida. Eu quero ter o controle da vida dos outros. Eu quero. E muitas vezes é de maneira sutil, porque é assim que o pecado atua em nosso coração. Não é de maneira arrogante, não é de maneira brava, não é de maneira feia. É com aquelas palavras que o diabo sussurrou no ouvido de Jesus: você não merece passar fome. Você não merece não ser reconhecido. Você não merece ser tratado dessa forma. E aí o coração humano começa a se inflamar com tudo isso. E diz: é verdade. Agora é o meu tempo de ser feliz. Agora é o meu tempo de conquistar aquilo que eu mereço. Agora é o tempo de eu ser reconhecido. Versículo 5, mas quem guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E o versículo 6 diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Jesus andou. Vou encerrar essa nossa reflexão lembrando de uma passagem de um dos livros que eu li na minha época de seminário. Uma coleção de 12 fascículos chamado A Era dos Mártires, o maior historiador moderno da igreja cristã, Justo Gonzalez. E ele contou a narrativa de uma senhora de 70 e poucos anos, uma senhora de uma fé intensa, e ela foi perseguida pelo fato de ser cristã em Roma. E ela não negou a Cristo. Então ela foi lançada ao Coliseu. E quem conta essa história não é um historiador cristão, é um historiador romano. E para aqueles que não sabem como era o processo do Coliseu, era um processo de humilhação pública. As pessoas pagavam ingresso para celebrar o imperador e a morte dos seus inimigos. Essa mulher, colocada completamente nua na frente de todos, ela é lançada no meio da arena e os leões estavam prontos para devorá-la. E esse historiador relata que essa mulher, humilhada publicamente, desnudada à força, violentada em sua intimidade,
Essa mulher que não merecia nada daquilo, que poderia ter ativado o modo pecado do seu coração. Essa mulher se ajoelha no meio do Coliseu, ergue os seus braços em direção aos céus e começa a agradecer a Deus pela vida que Ele havia lhe dado. O historiador conta que quando abriram as jaulas, os leões correram em direção a essa mulher. Eles correram de maneira feroz, estavam famintos, já estavam acostumados, ali era servida a refeição dessas bestas. E quando eles chegaram em direção a essa mulher ajoelhada, de braços erguidos aos céus, esses leões, um a um, deitaram ao lado dessa mulher. Porque muitas vezes, Deus não nos livra da fornalha. Muitas vezes, Deus não nos livra do Coliseu. Deus nos livra na dificuldade. Meus filhinhos, feche seus olhos e ouça a palavra de amor de Deus à sua vida. Meu filhinho, minha filhinha, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos o Paráclitos junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não põe em prática os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Deus deve andar assim como Jesus andou. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por tua palavra e te agradecemos pela iluminação do teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Eu peço, Pai, nesse momento que teu Espírito Santo destrave os nossos ouvidos, o nosso coração e ajude a gente a ouvir a tua voz. Ajude-nos a ouvirmos Jesus nos chamando para perto dele, para que possamos andar assim como ele andou, para que possamos ser como ele é. Que teu Espírito Santo traga convicção profunda dos nossos pecados, do nosso desejo de sermos Deus, da nossa busca por felicidade, da nossa busca por direitos. Livra-nos, Senhor, deste veneno que nos contamina e nos mata. E nos purifica, Senhor, nos purifica, para que andemos como Jesus andou. E dessa forma, desfrutemos de um relacionamento precioso contigo. É a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja.